Do Brasil para Jorge, capital da Guiana, de carro, o que ninguém te conta, e eu vou te falar nesse vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em 5 etapas. O primeiro, o que eu preciso antes de viajar? Eu estou falando aqui de documentos, vistorias e licenças. O que eu preciso para me passar na fronteira? Terceiro, como que é a viagem, tanto de ida como de volta? Quarto, quanto tempo eu posso passar dentro da Guiana? E por fim, quais são os cuidados que eu preciso ao voltar para o Brasil? Então, vamos assistir esse vídeo. Então vamos começar pela parte, o que você precisa antes de entrar em Georgia? Pois bem, pensando que você vai de carro, você precisa fazer 3 coisas muito importantes. Primeiro, ir no consulado guianense que fica aqui em Boa Vista, vai aparecer o endereço aí para vocês. Neste consulado vocês vão pegar um documento que vai aparecer também aqui para vocês, que é mais ou menos isso daqui. Aqui já está com a parte de saída, então não vai ter esse riscado vermelho de vocês. Mas vocês vão pegar uma autorização mais ou menos como essa, certo? Que aqui vai te dar uma permissão de 14 dias com um veículo próprio dentro da Guiana. Depois que você pegar esse documento, você vai até em Letten, que também vou deixar o endereço para vocês, e vocês vão fazer um seguro do veículo como este papel aqui, certo? E esse seguro, ele pode ser feito por 1 mês, por 2 meses ou por 3 meses. Eu sempre faço por 3 meses, porque eu sempre estou viajando para lá. E por fim, com isso, você vai para a fronteira para poder vistoriar o seu veículo, e aqui vem a parte 2. Então, na fronteira de Bonfim para Letten, nós temos nossa primeira vistoria, e ela é bem séria, porque eles vão pegar todas as documentações que você fez, tanto no consulado guianense como no seguro, vão olhar sua placa do carro, vão olhar o chassi, vão olhar tudo isso para liberar a sua entrada. Porém, além da documentação do veículo, você precisa do seu passaporte e da sua certificação da vacinação contra a febre amarela. Então, de documentação, você precisa isso. Mas, Vinícius, e se eu quiser ir de outras formas, que eu posso falar para você? Você pode ir por van, que são literalmente vans que fazem essa viagem de Letten até Georgetown, ou você pode ir de avião. Em ambos os casos, você não precisa de nenhuma autorização do veículo, somente o seu passaporte e a sua vacinação contra a febre amarela. Parte 3 do vídeo, nós temos então as estradas e os postos policiais, e aqui começa a sua aventura. Então, se você saiu de Boa Vista, você já percorreu 130 quilômetros e você está agora na barreira entre Bonfim, Brasil, e Letten, Guiana Inglesa. Você já fez tudo que a gente já falou, já passou pela vistoria, agora você está liberado para poder entrar. E você vai começar então uma jornada de estrada sem asfalto, e você só verá asfalto depois de 370 quilômetros. Mas vamos lá. Saindo de Letten, nós vamos dividir a estrada em 4 partes. A primeira, de Bonfim até os postos policiais, e dos postos policiais até a balsa. Da balsa até o asfalto, e do asfalto até Georgetown. Então vamos lá. A primeira parte. De Letten até os postos policiais, você vai perceber que você vai andar mais ou menos 150 km de estrada de chão, e você vai ter ali 2 postos policiais. O que você precisa apresentar? Seu passaporte e a documentação do seu veículo. Se você for de van, você só vai apresentar o seu passaporte e sua carteira de vacinação. Quando nós passamos por esses 2 postos policiais que são perto um do outro, um vai estar mais ou menos a 150 km de Letten e o outro mais ou menos a 200 km. Quando você passar por esses 2 postos policiais, vai ter mais um posto policial bem no Rio Essequibo, onde vai ter uma balsa. E ali nós vamos ter, então, a travessia, né, com o sistema de uma balsa, um ferry, bem pequeno. A travessia deve dar em torno de 800 metros, certo? Então nós temos 3 postos policiais até chegar na balsa. Da balsa em diante, nós vamos ter mais um posto policial, que é da balsa até Mabura. E a Mabura é a primeira cidadezinha, que não posso nem chamar de cidade, que é bem pequena, então a primeira vila que te oferece apoio. Lá você vai encontrar alimentação, você vai encontrar combustível e você vai encontrar até uma pousada que é bem antiguinha, que eu já dormi lá, é tudo de madeira, é bem curioso. Então, de Mabura, e aí você já andou mais ou menos 380 quilômetros desde Letten, você já andou bastante. Quando você chega em Mabura, que está aparecendo também aqui no vídeo como que é lá, você vai andar agora só um pouco mais, cerca de 20 quilômetros, e você vai chegar no asfalto. Então ali começa uma viagem agora bem mais tranquila. Então quando você chega no asfalto, a próxima cidade é Linden, que é uma cidade relativamente grande para o padrão da Guiana, e ali você tem o último posto policial. E por que, entre aspas? Porque durante a estrada pode haver outros postos de fiscalização que eles montam rapidinho uma tenda e ali fazem pequena blitz. Sempre vão te pedir a documentação do carro e a sua documentação pessoal. Após Linden, agora nós vamos chegar em Georgetown. O
O percurso total entre Jorgeton e Boa Vista é de 680 quilômetros e você vai conseguir fazer numa média de 10 horas se você for bem rápido e de 14 horas se você for para ir conhecendo a estrada. Lembrando que em épocas como esse vídeo está sendo gravado agora em março, você vai encontrar uma estrada maravilhosa porque nós estamos com um tempo bem seco naquela região, então você não vai encontrar toleiros. Mas se você for em períodos chuvosos, como por exemplo junho, julho, agosto, eu te digo que às vezes carro 4x4 vai precisar de ajuda para poder passar. Ou seja, nessa época de ano, qualquer carro vai e você consegue ir facilmente. Em períodos chuvosos, somente carro 4x4 e, às vezes, ainda você vai precisar de ajuda de alguma máquina para poder passar por atoleiros. Quanto tempo eu posso ficar na Guiana e como faço para voltar? Então, se você for de carro, você vai poder ficar por 14 dias somente, porque a documentação do carro emitida pelo consulado guianense em Boa Vista, no Brasil, te permite 14 dias. Vinícius, se tiver algum problema e preciso estender mais o prazo. Você consegue, indo lá no GRA no Brasil, GRA em inglês, você consegue estender por mais 14 dias, então o seu carro pode ficar até 28 dias na Guiana. E é só esse prazo, o seu carro precisa voltar. Se porventura você não foi de carro, nenhum veículo próprio, você pode ficar lá até 90 dias sem nenhuma outra autorização, somente passando pela aduana e carimbando os passaportes, você tem um prazo de 90 dias. Em casos de trabalho, né, que eles vão te dar uma liberação de trabalho, que é o Work Permit, você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende muito da autorização que você tem. Ou seja, o seu prazo tendo o veículo para ficar lá é de 14 até, no máximo, 28 dias, e esse prazo não se estende. E para voltar de carro, por incrível que pareça, é bem mais simples e fácil, sabe por quê? Quando você vai do Brasil para Guiana, a fronteira só abre às 7 horas da manhã. Ou seja, aquele pessoal que gosta de sair 2, 3 horas da manhã para fazer a viagem render, não é possível porque a fronteira está fechada. A não ser que você faça um dia antes, durma em Leta e depois sai. Mas, agora nós estamos de Jorgeton para o Brasil. Então, de Jorgeton para o Brasil, normalmente eu saio bem mais cedo, umas 2 ou no máximo 4 horas da manhã. E a viagem rende muito melhor. Sabe por quê? Nos 40 quilômetros chegando em Jorgeton, você vai encontrar muito trânsito. Por quê? Na Guiana ainda não existe, na sua grande maioria, ruas duplicadas. Então é só uma mão para ir e uma mão para voltar. E como lá está fervendo de obra de construção, nós temos muitos caminhões andando, trafegando pelas ruas. Isso dificulta a tua agilidade quando você está indo. Mas para você voltar, como você vai sair cedo, você ainda vai pegar a cidade dormindo, então a sua viagem vai render muito bem, porque você está saindo de madrugada. Então quando você sai de madrugada ali às 2 ou às 4 horas da manhã, você pode sair depois, mas você vai pegar trânsito, você vai conseguir chegar em Leten mais ou menos meio-dia ou 1 hora da tarde. Então a viagem de voltar para o Brasil é bem melhor por conta desta dica que eu estou dando para vocês de sair mais cedo em Jorgeton. E aqui nós chegamos na última parte do vídeo, que é o que eu preciso fazer para sair da Guiana. Então não cometa o erro que eu cometi quando eu estava voltando pela primeira vez. Eu simplesmente passei pela fronteira e vim para o Brasil. E quando eu fui entrar novamente na Guiana um mês depois, eles não me permitiram entrar porque tinha vencido os 14 dias e os 28 que eu poderia ter se eu tivesse pedido mais prazo lá na Guiana, em Jorgeton. Então quando você estiver voltando, você precisa pegar este documento que eles vão fazer de novo vistoria do seu veículo e vão dar baixa no seu veículo. Ou seja, eles vão alimentar no sistema deles que você está saindo com o carro, para que eles não entendam que você vendeu o carro lá. E você também precisa carimbar o seu passaporte, tanto na barreira que fica em Leten, como na barreira que fica em Bonfim, no Brasil, dando saída de Leten e entrada no Brasil. O mesmo se repete quando você está indo. Você informa para a Receita Federal do Brasil, para a Polícia Federal, perdão, que você está saindo do Brasil e entrando na Guiana, e o contrário é verdadeiro, que você tem que sair da Guiana e entrar no Brasil. Dito isso, você fez todo o checklist necessário para que você não tenha impedimentos de entrar novamente e não passar por grandes perrengues como eu passei. Peço perdão se não consegui explicar todos os detalhes da viagem, até porque acho que em um vídeo não caberia. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente te ajuda, ou quem sabe já é o tema para o próximo vídeo. E se você é empresário ou investidor e deseja estar lá na Guiana, converse conosco que a gente está aqui para te ajudar.